Se esse vídeo apareceu para você, escuta isso aqui. Isso não é por acaso. Eu acredito de todo o meu coração que é Deus te trazendo até aqui. E se você está passando por conflitos, por dúvidas, por angústias, talvez seja exatamente essa resposta que você precisa ouvir hoje. Então eu te convido a ficar aqui comigo até o final, porque eu sei que essa palavra vai te trazer cura, vai te trazer clareza, paz e direção, assim como trouxe para a minha vida. E por isso que eu estou passando aqui para vocês. Porque muitas vezes na vida a gente se vê tentando, se vê lutando, insistindo em coisas que talvez a gente não deva insistir. A gente faz de tudo, a gente corre, a gente se doa, a gente tenta resolver tudo com as nossas próprias mãos. Mas quanto mais a gente tenta, mais a gente se sente presa. Mais a gente sente que o nosso coração fica apertado. Mais a ansiedade vem e toma conta. Mais a dúvida vem e toma conta da nossa mente. Eu sei, gente, por que eu estou dizendo isso? Eu sei o quanto dói. Dói tentar dar conta de tudo. Dói querer que as coisas se ajeitem e a gente tenta lutar tanto e a gente não vê saída. Só que tem uma coisa que Deus nos ensinou. E eu quero que você me escute, porque Ele me ensinou, trouxe essa palavra para mim e eu quero dividir com vocês. Porque tem hora na vida que Deus permite o travamento, o caos. Não para nos punir, não para nos fazer sofrer, mas para nos ensinar a confiar nele. Para nos ensinar, para te ensinar que não é sobre o que você faz com as suas forças, com quanto que você consegue. É sobre o que Ele faz quando a gente aprende a soltar, quando a gente aprende a entregar, confiar e descansar naquilo que Ele trouxe. Aqui na Bíblia, em Filipenses, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, pela súplica e com ações de graça. Apresentem os seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nossa, gente, eu li tanto isso aqui. Olha como é forte. Deus não te promete respostas rápidas. Ele nos promete a paz. Uma paz que guarda nosso coração e a nossa mente. E quando a gente está em paz, a nossa mente sai do estado de sobrevivência, daquele estado de estresse, daquela ansiedade, aquela loucura que fica na nossa cabeça. A neurociência, ela nos explica que quando a gente entra em modo de luta ou fuga, a nossa mente ela ativa um sistema de ameaça. E a gente fica totalmente refém daqueles pensamentos de medo, daquele sentimento de angústia, daquelas vozes dizendo ali na nossa cabeça de que e se eu não conseguir? E se não der certo? E quando a gente entra nesse ciclo, a gente perde acesso ao que mais a gente precisa: de clareza, de criatividade, de intuição, de direção. E tudo trava. Mas quando a gente ora, quando a gente se entrega, quando a gente respira, sabe, respira fundo e fala com toda a sinceridade que existe na nossa alma: Deus, eu solto, eu não dou conta, Senhor, só que o Senhor dá. Tudo começa a mudar, gente. O seu cérebro muda, ele muda de estado. Você ativa uma frequência de paz. E paz não é estar livre de problemas, não que as coisas, Geisa, mas as coisas vão parar de acontecer, não. Mas paz é saber que mesmo no meio da tempestade, Deus está no controle. A nossa mente a gente está no controle da nossa mente. E eu estou falando isso, gente, porque eu vivi isso na minha própria vida. Teve um tempo que eu tentava e parecia que nada fluía. Eu chorava. Eu me sentia perdida, eu orava pedindo respostas, eu estudava e me afundava nos estudos. Até que um dia, no meio de uma oração minha, eu ouvi no meu espírito uma frase que mudou tudo, gente, tudo. E a mensagem, sabe, aquilo veio na minha mente: solta, filha, solta, deixa que eu faço. E daquele dia, gente, eu chorei como uma criança. Mas foi um choro de libertação, não foi um choro de angústia, foi um choro de libertação. Porque pela primeira vez eu entendi
que não era sobre fazer mais, era sobre confiar mais. Confiar, quando a gente confia, tudo muda. E eu quero que você ouça isso agora, porque se esse vídeo chegou até você, Deus está querendo te dizer: filha, filho, solta, eu estou cuidando, entrega, eu estou abrindo caminho, descansa, na hora certa tudo se alinha, tudo vai se alinhar. E sabe, não é que você vai cruzar os braços e deixar tudo e você não vai fazer nada, mas é que você vai agir de um outro lugar, não mais do medo, não mais daquele sentimento de ansiedade, aquele sentimento de desespero, mas da paz, da certeza que Deus te sustenta, porque Ele nos sustenta. E quando você escolhe mudar esse estado interno dentro de você, a sua vibração começa a mudar. E quando a sua vibração muda, a sua vida também começa a mudar. É assim, é mágico, gente. Então eu te convido, fecha os olhos, sabe, respira fundo e fala daí onde você está. Eu solto, eu entrego, eu confio, porque Deus cuida de mim. E se essa mensagem fez sentido para você, não guarda só para você, compartilha. Tem sempre alguém que precisa ouvir isso também. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque aqui eu compartilho reflexões, palavras, conhecimentos, tudo que eu aprendo sobre cura emocional, sobre espiritualidade, tudo que for, gente, para ajudar a viver, a te ajudar a viver uma vida mais leve, mais alinhada com a sua paz e na sua missão, assim como eu faço com a minha vida, eu compartilho com você. Então, nunca se esqueça, se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está te dando, sim, um sinal. Porque Ele te ama, Ele não te abandona, jamais, e Ele está cuidando de tudo. Então, fecha os olhos com amor e dá um sorriso e fala para si mesmo: Deus está cuidando de tudo. E para eu entender que você ficou até o final, coloca aqui nos comentários: Deus está cuidando de tudo na minha vida. E coloca, se assim você se sentir confortável, coloca em qual situação, em qual momento que a sua vida está. Compartilha aqui que eu posso te dar certeza que, assim como traz muita paz, muita fluidez na minha vida, vai trazer também na sua vida. Gente, um beijo grande de luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.